Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma.net, com o YouTube, o Facebook, o Instagram e outras redes sociais. Como habitualmente, pedimos que partilhem, coloquem gostos e, sobretudo, é muito importante para nós, mesmo muito importante neste momento, subscrevam o canal da Rádio Transforma.net no YouTube. É muito fácil, basta digitar no YouTube radiotransforma.net e clicar no subscrevo e está subscrito. É fácil, é gratuito, não pagam nada por isso e ajuda muito a divulgação deste canal. Começamos por falar hoje, como habitualmente, de Portugal. E começamos por falar de Portugal relativamente ao Orçamento Geral do Estado que aí está e que vai ser entregue na segunda-feira na Assembleia da República. O Orçamento Geral do Estado parece não ter nada de novo, nada de substancialmente novo e que possa contribuir substancialmente também para mudar o futuro do país. Parece que as duas únicas medidas importantes já anunciadas, uma delas é a subida do subsídio de desemprego para o mínimo de 505 euros e depois também uma eventual atualização extraordinária das pensões, com um aumento de 10 euros das pensões mínimas. Por outro lado, discute-se também um aumento do salário mínimo nacional, o que ainda não está absolutamente assente, mas é natural que venha a acontecer. Os grandes problemas nacionais parece que estão relegados para o programa Costa e Silva, para as subvenções vindas da União Europeia, e vamos a ver o que é que isso nos vai trazer. Para já, parece que não haverá grandes planos em conjunto com a Espanha. É estranho que neste momento esteja reunida uma Cimeira Luso-Espanhola com um elevado número de ministros, quer de um lado, quer do outro, e os problemas a tratar sejam problemas relativamente secundários, problemas de organização, de funcionamento de relações transfronteiriças, nomeadamente de trânsito de trabalhadores e crianças, e há o problema da Central de Almaraz, que é um problema recorrente, já vem sendo discutido há bastantes anos, porque traz reais perigos para Portugal. Vai-se falar, eventualmente, de uma ligação, essa já está praticamente feita, creio que já estará na fase final, mesmo de ligação por autoestrada de Fontes de Onhoro a Vilar Formoso. E aquilo que interessava, que devia ser o centro da atenção de Portugal e de Espanha, mas particularmente de Portugal, porque a Espanha tem o problema sensivelmente resolvido, que é o da ligação ferroviária, particularmente ferroviária de alta velocidade, de Portugal a Espanha e à Europa. É absolutamente escandaloso e que demonstra a incompetência dos sucessivos governos o deixar de lado o transporte ferroviário de Portugal para o resto da Europa. O transporte de alta velocidade, que neste momento não justifica outra coisa que não seja a alta velocidade. Com um fundamento que a alta velocidade é muito dispendiosa, que não traz um retorno financeiro como deveria ser, tem-se adiado essa realidade, esquecendo algo que é essencial: a necessidade de conexão da economia portuguesa à economia europeia. E não é através do barco, não é através do avião. Tem sido através, sobretudo, do transporte rodoviário que ela se tem efetuado.
Ora, o transporte rodoviário é extremamente caro e onera muito os produtos portugueses. Os produtos portugueses muito teriam a ganhar se houvesse uma ligação ferroviária de alta velocidade ao centro da Europa para transporte de mercadorias. Aceitamos que o transporte de passageiros não é prioritário, mas o transporte de mercadorias é absolutamente prioritário. Particularmente a ligação por alta velocidade do Porto de Sines, um porto de águas profundas, o maior porto de águas profundas, que pode ser o maior porto de águas profundas da Europa, ao centro da Europa, não só para ligar as mercadorias através do transshipment, através do transporte, através de barcos muito mais pequenos do que os grandes barcos que cruzam as grandes rotas do Atlântico e do Pacífico, as grandes rotas oceânicas de uma maneira geral, e que podem trazer com grande benefício para Portugal as mercadorias aqui para Portugal e o Porto de Sines ser um porto de distribuição dessas mercadorias para o resto da Europa. Infelizmente, isso não tem sucedido. Aliás, também como ponto de distribuição das mercadorias europeias para o resto do mundo. É importante que se diga. A linha ferroviária tinha obviamente dois sentidos, e tanto serve para levar as mercadorias que vêm do Porto de Sines e que vão de Portugal para a Europa, como vêm da Europa para Portugal e para serem distribuídas pelo resto do mundo. É algo que está a onerar a economia portuguesa por ter sido sucessivamente adiada por todos os governos, alguns deles, particularmente os governos do PSD e de Passos Coelho, com mentiras, e isso não pode ser adiado. Era importante ser discutido nesta cimeira luso-espanhola e era importante que o governo português tomasse de uma vez por todas a decisão de avançar com a ferrovia de alta velocidade para mercadorias entre Portugal, Madrid e com ligação ao resto da Europa, eventualmente com um porto seco na zona de Badajoz, que Portugal precisa urgentemente. Esperamos que o governo português no futuro venha a encarar essa possibilidade, que ainda não está assente no Plano Costa e Silva. O Plano Costa e Silva aborda essa possibilidade, mas não considera prioritário um investimento prioritário, o que é extremamente grave. Depois disto, falamos da Covid em Portugal e na Europa. A Covid em Portugal está a avançar de uma maneira dramática. Não é tanto pelo número de mortos, que não tem aumentado substancialmente, é sobretudo pelo número de infectados. Ontem foi um dia dramático, com o segundo maior número de casos depois do início da pandemia, 1394, e isso deve-se em grande parte à displicência das pessoas, e sobretudo dos mais jovens. A Covid está-se a disseminar em Portugal, sobretudo entre os jovens dos 20 aos 40 anos, e isso é devido a festas, a casamentos, a batizados, em que as pessoas vão sem proteção nenhuma, em que há uma displicência enorme no que toca a distanciamentos, em que as pessoas se abraçam, beijam, sem o mínimo de cuidado. Ora, isto não pode continuar. Madrid está encerrada, nós podemos e estamos a ser, e os portugueses veem que estão a ser contaminados em grande parte pelos espanhóis. Eu próprio vejo aí, aqui no Porto, onde estou a falar-vos, eu vejo os espanhóis, sobretudo, que circulam, que vêm aqui ao Porto, jovens, muito jovens, a serem completamente displicentes, a não usarem máscara, a andarem em correrias pelas ruas sem o mínimo de proteção e sem o mínimo de respeito pelos outros. E se é verdade que eles não sentem, eles vão infectar os mais velhos e esses vão sentir. Trata-se de um egoísmo grave dos mais jovens e é importante que o Estado sancione esse tipo de comportamentos para que os mais idosos não sejam por eles afetados. Obrigar a usar máscaras em todos os lugares,
mesmo nas ruas, impedir, o proibir, através de sanções rigorosas, ajuntamentos de mais de 10 pessoas, provavelmente até ajuntamentos de mais de 6 pessoas, seria uma medida essencial para que a Covid não se disseminasse como está a disseminar. A Europa está a ser um continente extremamente fustigado pela Covid. França está a ser dramaticamente fustigada. A região de Paris, não só Madrid, mas também França e a região de Paris estão dramaticamente fustigados. A região de Paris, neste momento, tem as camas de cuidados intensivos todas lotadas e vê-se o desespero. Temos visto nas redes sociais o desespero dos profissionais da saúde franceses, que é também o desespero dos profissionais da saúde espanhóis, ingleses. Os alemães estão a seguir a Espanha, já a entrar num ciclo de desespero, e é importante que os governos tenham a coragem de tomar medidas contra os irresponsáveis, contra os egoístas que causam graves problemas a eles, às pessoas e à economia. A economia só funcionará com saúde e só funcionará com este tipo de medidas. Esperamos que haja, por parte dos governos, coragem para as levar a cabo. Depois disto, falamos de um problema que está a causar grande preocupação aos portugueses e às empresas portuguesas, que é a decisão do governo angolano de impedir pagamentos para o exterior em moeda estrangeira. Ora, isso é extremamente grave. O Kwanza está-se a desvalorizar, pagamentos em Kwanza não valem praticamente nada, a desvalorização galopante do Kwanza é extremamente nociva para os trabalhadores os estrangeiros que trabalham em Angola e que querem pôr pelo menos parte dos seus ordenados, e para as próprias empresas estrangeiras que trabalham em Angola e que querem pôr parte dos seus rendimentos, pelo menos no estrangeiro, no caso concreto em Portugal, e isso está a causar graves problemas aos portugueses. Angola infelizmente deixou de ser uma hipótese para os portugueses mudarem de vida para melhor, e neste momento está a revelar-se um grave problema para os portugueses, não só para os angolanos, que estão a sofrer com a enorme crise que está a ocorrer em Angola, com a corrupção que, pelos vistos, poderá ter diminuído, mas não terminou, com a contínua dependência do governo do petróleo, da economia angolana, de uma maneira geral, do petróleo, e com a incapacidade do governo de João Lourenço de modificar a economia angolana, de a modernizar, de a diversificar sobretudo. Angola é um país muito rico em muitos aspectos, desde logo agriculamente rico, por exemplo, rico em minerais, nomeadamente minerais preciosos, onde estão os diamantes, onde está o ouro de Angola, onde está o ferro, onde estão tantas riquezas de Angola, que infelizmente parece que tardam a ser exploradas e a render para Angola. Portugal, para além da amizade, tem interesses em Angola, e era importante que o governo português se reunisse com o governo angolano para tomarem medidas em conjunto para porem termo a este tipo de situação. Vamos falar agora dos Estados Unidos e da farsa de Trump. Trump apanhou a Covid e esteve 3 dias no hospital e já veio, e diz, depois de tomar Remdesivir, não tomou cloroquina, tomou Remdesivir, diz que está melhor do que nunca. Ele rejuvenesceu 20 anos, está melhor do que há 20 anos. É um autêntico palhaço, um farsante, que não se coíbe em prejudicar terceiros, que não se proíbe em contaminar terceiros, para exibir uma saúde que, afinal de contas, a realidade mostra que ele não tem. Os efeitos
da Covid em Trump são muito piores do que aquilo que os seus médicos dizem e de que ele propagandeia. E afinal de contas, onde é que está a cloroquina de que ele falava? Ele continua com a inconsciência absoluta de não uso de máscara, o negar a evidência científica que é criticada pelos médicos da Casa Branca. Ele vai contra os pareceres dos médicos do hospital onde ele foi tratado. E ele, que era, afinal de contas, um grande defensor do fim do Obamacare, da destruição do Serviço Nacional de Saúde americano, afinal de contas, ele foi tratado num hospital público americano. Isto é, ele não foi tratado por um hospital particular americano, que ele diz que é a salvação da saúde da América, mas foi tratado por um hospital público. E agora até diz que vai dispor a favor de todos os americanos dos medicamentos que ele próprio beneficiou. Como é óbvio, não o vai fazer, a América não tem dinheiro para isso, e ele não vai fazer, e diz isso, mas não tem vontade, ele próprio não tem vontade de o fazer. É um farsante que está no poder para a desgraça da América, dos Estados Unidos da América, e para a desgraça daqueles que amam a liberdade, uma liberdade seriamente ameaçada. John Bolton, um ex-conselheiro de Trump, disse recentemente que a China estava a ameaçar a civilização ocidental. É ridículo, só demonstra a ignorância dos conselheiros de Trump. Esse John Bolton não percebe que a China é o melhor exemplo do triunfo da civilização ocidental. A China é a civilização ocidental. Abdicou de uma tradição chinesa, de modo geral, para se render completamente aos métodos, ao estilo de pensamento, ao mercado, à cientificação de tudo, ao racionalismo levado ao extremo, que é uma das características da civilização ocidental. John Bolton não percebe isso, e aquilo que ele não percebe é que a China tem sido muito mais eficaz no desenvolvimento de tudo aquilo que é grande parte da civilização ocidental, ou pelo menos na área da economia, da civilização, da área da economia, até da ciência e do progresso técnico da civilização ocidental, tem sido o exemplo de maior sucesso da própria civilização ocidental. O que ele não diz é que a China tem muito menores desigualdades do que, particularmente, o seu país, os Estados Unidos. Que a China está a crescer como os Estados Unidos não estão a crescer. Que a China consegue enfrentar os seus problemas de modo que os incompetentes governantes americanos não conseguem enfrentar. E é aí que a China está a ganhar. E se não nos esquecemos que a China é uma ditadura e que a liberdade é algo de essencial a preservar, não nos esqueçamos também que a China deve, em grande parte, o seu triunfo também à incompetência dos dirigentes ocidentais, que se deixaram ultrapassar. De certo modo era inevitável. A China tem 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes, ou 1.400 milhões de habitantes. Portanto, tem quase o triplo da população europeia, da União Europeia. Tem o quíntuplo da população, praticamente o quíntuplo da população americana. E, portanto, este triunfo da civilização chinesa e da China era, de certo modo, de esperar até pela população, até pela grandeza da população da China. O que não era de esperar e não é desejável é que o Ocidente não se una de uma maneira solidária e os Estados Unidos se fechem, querendo continuar a ser um polícia do mundo, em vez de ser um cooperante do mundo para a defesa da liberdade. E falando de liberdade, e falando do mundo ocidental, saltamos agora para o Brasil
inevitavelmente. O Brasil continua a ser notícia pelos piores motivos, sempre. Bolsonaro decretou agora o fim da Lava Jato. A Lava Jato interessou-lhe para impedir a candidatura de Lula. Agora que a justiça brasileira está a entrar pela própria família de Bolsonaro, está a encontrar a corrupção na família de Bolsonaro, interessa silenciar toda a atuação da justiça, dizendo que já não há corrupção no governo brasileiro e que não há já a justificação para a Lava Jato continuar. Pelo menos quanto ao governo brasileiro. Parece que continuará como instrumento de luta política e de destruição dos opositores com mentiras, no que toca aos Estados que não são favoráveis a Bolsonaro. Pois, se é verdade que a Lava Jato foi um principal instrumento do poder, neste momento a justiça, pelo menos uma parte da justiça, está a ser um perigo para o poder de Bolsonaro e do seu clã. Repare-se que não haver corrupção no governo brasileiro é absolutamente caricato dizer isso. Ministros como Salles, não conhecemos, é o exemplo claro da corrupção brasileira no domínio da agricultura, do favorecimento escandaloso do agronegócio, das negociatas de todo o género. Outros ministérios, seria interessante invocar os ministérios dos militares. Os militares sempre foram grandes instrumentos de corrupção em todos os países. Ainda recentemente em Portugal, os militares houve militares que foram condenados por corrupção na área dos fornecimentos, nomeadamente géneros alimentícios, à instituição militar, às Forças Armadas. Também estão a ser julgados outros militares por outro tipo de corrupção. Isto é em todo o mundo. Os submarinos aqui em Portugal que vieram comprados à Alemanha no tempo de Paulo Portas, os Pandur, enfim, os militares são sucessivamente, até que têm grandes negócios, um espaço suficientemente conhecido de corrupção. E os brasileiros ocupam grande parte dos ministérios. Repare-se, ocupam grande parte dos ministérios e tem um ministro que diz que não conhecia o SUS. Isto é, não conhecia o Serviço Nacional de Saúde brasileiro. É inacreditável. É como um militar é ministro da Saúde sem saber da existência do Serviço Nacional de Saúde brasileiro. Não é só a incompetência dele, a ignorância dele numa instituição que percorre o Brasil, que está presente em todo o Brasil. É a ignorância, a incompetência de quem o colocou no lugar. Este governo cheio de militares, este governo brasileiro cheio de militares, é uma desgraça para o Brasil. Os militares são incompetentes, ignorantes, incompetentes e têm sido sempre a principal causa da desgraça do Brasil, porque são o principal sustentáculo, têm sido o principal sustentáculo do domínio de uma minoria privilegiada à custa da esmagadora maioria da população brasileira que vive na miséria. O exemplo agora, claro, de Mourão, por exemplo, do vice Mourão, que diz que o coronel Ustra, um torcionário na ditadura militar, era um homem de bem, uma boa pessoa. Isso demonstra até que ponto gente que se diz defender a democracia é, afinal de contas, cínica, mentirosa e que acaba por escorregar e defender os torcionários e a ditadura militar. Repare-se que no caso de Mourão ele até se diz, ou até é, membro da maçonaria brasileira que diz defender a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Como é que o indivíduo destes, que elogia um torcionário
com Mustra, que elogia a ditadura militar, pertence a uma instituição que se diz defender a liberdade, a igualdade e fraternidade. E essa instituição não reage contra um canalha desse género. Temos também outro caso de verdadeira face do governo de Bolsonaro, que é Damares. Para além da ignorância, do fanatismo, da estupidez total, ela vem agora revelar aquilo que foram as reais intenções de Bolsonaro e a sua política relativamente aos incêndios no Pantanal. Ela veio dizer o seguinte: se houvesse mais bois no Pantanal, haveria menos incêndios. Isso é absolutamente verdade. Aí tem toda a razão. E nós então interrogamos-nos qual é a política do governo de Bolsonaro e Damares para o Pantanal. É certamente o colocar mais bois no Pantanal. Colocar mais bois no Pantanal significa apenas destruir a floresta que ainda existe no Pantanal para lá colocar mais bois. E percebemos porque é que existiram estes incêndios trágicos que destruíram uma área equivalente a vez e meia de Portugal. Eles foram incentivados claramente pelo governo de Bolsonaro e pela pastora Damares, que agora confessou indiretamente esse incentivo, dizendo que se houvesse mais bois no Pantanal, haveria menos incêndios. Aquilo que ela quer é incendiar aquilo que existe de floresta no Brasil para lá colocar mais bois e lá colocar o agronegócio. E é esta indivídua que é Ministra do Ambiente no Brasil. Finalmente, é trágico no Brasil que o recrudescimento da Covid-19. O Brasil é neste momento o segundo país com mais mortos no mundo depois dos Estados Unidos, já se aproxima dos 150 mil mortos, e os números crescem dramaticamente no Brasil no que toca a infectados pelo Covid. Anda à volta de 40 e mais de 40 mil, quase 45 mil diários, já bastante superior aos Estados Unidos, que tem cerca de 38 mil casos diários, e apesar de ter uma população que é de cerca de 2/3 da população americana. E com isto tudo, infelizmente, não há uma oposição que tenha um combate sério a este governo de insanidade, a este governo criminoso de Bolsonaro. Voltamos a alertar para a necessidade da oposição a este governo criminoso de Bolsonaro de se unir para o combater, para salvar o Brasil destes indivíduos ignorantes, incompetentes, traidores à pátria e criminosos. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, no Instagram, noutras redes sociais, pedindo-lhes que coloquem gostos, que partilhem e, sobretudo, pedindo-lhes encarecidamente que subscrevam o canal da radiotransforma.net no YouTube, clicando no ícone subscrever, porque é fácil, é muito fácil, é gratuito e ajuda muito este canal que defende os sagrados princípios da liberdade, da justiça, da fraternidade, da honra, do progresso, do saber, da beleza. E com isto, mais uma vez, despeço-me com amizade, com um abraço a todos. Até ao próximo Política Impura. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.
Política Impura, na Rádio Transforma.